Olá, bom dia. É um prazer estar na sua companhia. Eu sou o seu amigo Carlos Bock e estamos na jornada Intimidade com Deus. Esta é a 5ª edição da jornada espiritual, 40 dias com Deus. O tema geral, comunhão e profecia. Hoje é o dia 16º e o tema, o selo de Deus e o decreto dominical. As profecias bíblicas deixam claro que, antes do grande dia em que Cristo se manifestará em glória para libertar o seu povo, o mundo será mergulhado em uma crise que haverá apenas 2 grupos, os que têm o selo de Deus e estão selados e os que estão selados pela besta. Nesse confronto final, todo mundo se erguerá contra o povo de Deus na batalha do Armagedon. E o sábado estará no centro dessa controvérsia. Ellen White afirma que a questão do sábado será um ponto controverso no grande conflito final em que o mundo inteiro há de ser envolvido. O texto está em Testemunhos Seletos, volume 3, página 19. Nossa comunhão viva com Deus por meio de sua palavra, dos cânticos e da oração é essencial para nos ajudar a entender esses eventos e a estar preparados para enfrentá-los. Vivemos em um mundo cada dia mais dominado pelo consumismo e pela importância da economia sobre as demais atividades da vida. Nesse contexto, como o sábado poderá vir a se tornar um elemento central em um conflito entre o mundo e o povo de Deus? E de que forma os observadores do sábado poderão ser vistos como uma ameaça à ordem? Motivações sociais. No cenário descrito em Apocalipse capítulo 13, haverá uma mútua colaboração entre as 2 bestas, a fim de se impor às consciências uma lei contrária à lei de Deus. Ellen White confirma que o decreto imposto à veneração desse dia se estenderá a todo o mundo. Eventos Finais, página 135. Entendemos que essa lei instituirá o domingo como um dia de culto e adoração, em lugar do sábado bíblico. Na descrição feita no livro O Grande Conflito, uma situação de crise e insegurança global deverá despertar o movimento por segurança e controle, a fim de garantir a ordem. Os graves problemas da economia mundial e a insegurança promovida pelo terrorismo e pela marginalidade crescente, alimentada pelo comércio de drogas, podem atender a essa previsão. Neste cenário, uma das medidas para restaurar a ordem tem sido a intenção de renovar o compromisso da guarda do domingo, o que ajudaria a fortalecer a religião e a família e a gerenciar problemas econômicos e ecológicos. Nesse caso, os que observam o sábado vão se destacar como sendo a oposição. Por causa da sua lealdade à lei divina, eles serão vistos como inimigos da lei e da ordem na terra, como se apoiassem o caos, e a sociedade então está procurando evitar. A sociedade os denunciará como estando em rebelião contra a autoridade legitimamente constituída. Essa perspectiva parece pertinente por visualizar uma dimensão sociopolítica associada à questão do sábado, no contexto escatológico. Motivações religiosas. Falando do ponto de vista religioso, devemos reconhecer que nosso mundo parece mais dividido acerca das questões relacionadas à sexualidade, à origem do mundo, do que assuntos doutrinários sobre o dia de adoração. No entanto, a questão do sábado e do domingo, na crise final, deve ser considerada não a partir desses dias como mandamentos isoladamente, mas dentro de um sistema de crenças em que eles estão ligados
e do sentido que eles assumem no Apocalipse. No tempo do fim, o sábado é o sinal da fidelidade a Deus, é o memorial da criação. É em 6 dias, Êxodo 20:11. Este é o motivo porque ele está presente na primeira mensagem angélica. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Por outro lado, o domingo é o selo da rejeição à lei de Deus e da opção dos que preferem o evolucionismo ao relato do Gênesis sobre as origens. Existe um amplo paralelo entre Apocalipse 14, 7 e o quarto mandamento em Êxodo 28-11, destacando-se o personagem criador, Deus, e a ação criadora, fez, e as coisas criadas, céu, terra, mar, presentes em ambos os textos. Isso mostra que a primeira mensagem angélica está baseada no quarto mandamento. Esse paralelo entre Apocalipse 14, 7 e o quarto mandamento afeta diretamente a interpretação de todas as visões de Apocalipse 12 a 14, as quais tratam de um conflito focado na obediência e adoração no contexto do Dia do Senhor. Uma lei em favor da guarda do domingo em nível mundial é hoje algo desejado e defendido por igrejas e setores diversos da sociedade. Até que essa lei seja promulgada e tenha adesão de todas as nações da terra, devemos reconhecer, contudo, que o mundo já se acha em grande parte polarizado em 2 grupos distintos em relação à lei e à palavra de Deus, o decreto e o selo. Diante disso, devemos entender que os que guardam domingo já têm o selo da besta. Ellen White diz que o selo da besta resulta da consciente rejeição da verdade bíblica. Quando as pessoas conhecem as afirmações bíblicas sobre o assunto, mas se rejeitam a santificar o sábado, claramente chamado de o Dia do Senhor, Isaías 58:13, elas recebem o sinal da besta. Repito, Ellen White diz que o selo da besta resulta da consciente rejeição da verdade bíblica. Quando as pessoas conhecem as afirmações bíblicas sobre o assunto, mas se recusam a santificar o sábado, claramente chamado de o Dia do Senhor, Isaías 58:13, elas recebem o sinal da besta. Mas, quando isso ocorre, ela diz que a observância do domingo não é ainda o sinal da besta e não o será até que saia o decreto. Eventos Finais, página 224. Ao obedecerdes ao decreto que vos ordena deixar de trabalhar no domingo e adorar a Deus, conquanto saibais que não existe na Bíblia uma única palavra que mostre não passar o domingo de um dia comum de trabalho, consentis em receber o sinal da besta e rejeitais o selo de Deus. Livro Evangelismo, página 235. O primeiro decreto que tornará o domingo um dia de culto e adoração será promulgado. Portanto, antes do selamento final, é a partir da reação tomada diante dessa lei que as pessoas passam a receber o selo. Repito, o primeiro decreto que tornará o domingo um dia de culto e adoração será promulgado, portanto, antes do selamento final. É a partir da reação tomada diante da lei que as pessoas passam a receber o selo. O fato de o selo da besta se concretizar nesse contexto do decreto não implica que o povo de Deus também seja selado só nesse tempo. A adesão do mundo a essa lei, de origem católica e norte-americana, poderá ser gradativa e não há como saber quanto tempo poderá durar o processo. Haverá, contudo, um segundo decreto que poderá receber adesão simultânea e mais rápida do que o primeiro. Apocalipse capítulo 13, versículo 17, e diz que a segunda besta não permitirá
comprar ou vender, senão aqueles que tenham a marca da besta. Isso será o primeiro decreto. Já o verso 15 dizem que ela fará com que sejam mortos os que não adorarem a imagem da besta com o segundo decreto. O segundo decreto será muito semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus. Profetas e Reis, página 605. Naquele tempo, havia espalhado, disperso entre os povos em todas as províncias da Pérsia, um povo cujas leis eram diferentes das leis de todos os povos, pelo que Amã aconselhou o rei a decretar sua destruição. Ester, capítulo 3, versículo 8. Se o primeiro decreto determina a guarda do domingo como exigência legal, o segundo determina a morte dos que continuarem honrando o sábado bíblico, mesmo em face do decreto dominical. Ellen White diz: será expedido, por fim, um decreto contra os que santificam o sábado do quarto mandamento, denunciando-os como merecedores do mais severo castigo e dando ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matá-los. O Grande Conflito, página 615. O segundo decreto deverá estabelecer um prazo para que as pessoas tomem a sua decisão de, eventualmente, renunciarem à obediência a Deus em favor da obediência ao decreto dominical. Ainda no Grande Conflito, Ellen White diz que chegará um momento em que a proteção das leis humanas será negada aos que honram a lei de Deus. E então, aproximando-se o tempo indicado no decreto, o povo conspirará para desarraigar a odiada seita e se decidirá dar em uma noite um golpe decisivo que faça silenciar por completo a voz de dissentimento e reprovação. Escolher ficar ao lado de Deus quando o mundo todo estará unido contra essa lei será uma atitude corajosa, sem dúvida, fruto de convicção profunda de se estar ao lado da verdade. Essa postura só será mantida por aqueles cujo coração foi cativado pelo amor da verdade. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. A libertação final será assegurada aos remanescentes de Deus, não importando quão frágeis sejam aos olhos do mundo. A aparente derrota se converterá em vitória, pois, no auge da batalha, o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará chegar o golpe do seu braço que desce com indignação e ira. Então, um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra festa santa. Isaías, capítulo 30, versículo 29 e 30. Só pela comunhão íntima com o Senhor, por meio de sua palavra, pode o povo remanescente preparar-se para a hora dramática. Para essa hora dramática, é aqueles que o buscam têm a promessa de que, em tempo, se levantará Miguel em defesa dos seus escolhidos. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Para refletir, a cruz de Cristo será a ciência e o cântico dos remidos por toda a eternidade. No Cristo glorificado, eles contemplarão o Cristo crucificado. Ao olharem as nações dos salvos para o seu Redentor e contemplarem a glória eterna do Pai resplandecendo em seu semblante, ao verem o seu trono, que é de eternidade em eternidade, e saberem que o seu reino não terá fim, irrompem no hino arrebatador. Digno é o Cordeiro que foi morto, que nos remiu para Deus com seu muito precioso sangue. Concluímos agora a parte número 2. Amanhã começaremos a terceira parte, que tem como tema geral comunhão e permanência. A parte 3 tem os seguintes temas: 17º dia, adoração, uma questão crucial. 18º dia, a sacudidura, parte 1. 19º dia, a sacudidura, parte 2. 20º dia, a ira de Deus, primeira parte.
21º dia, a ira de Deus, segunda parte. Os autores dessa terceira parte serão os pastores Miguel Pinheiro Costa, Heraldo Vander Lopes e Emilson dos Reis. Que Deus te abençoe ricamente. E amanhã nos encontraremos na terceira parte, 17º dia. Até lá, abraço do amigo e irmão em Cristo, Carlos Bock.